I affirm that we didn't go to the moon, and I would bet my life on it. We did not land men on the moon. The lunar landings were more than likely fabricated, faked. A chegada do homem à Lua, um marco histórico ocorrido em 1969, continua a ser um tópico de intensa discussão e especulação, mais de 5 décadas depois. Esse evento extraordinário, embora amplamente celebrado, tem sido envolto em teorias de conspiração e debates acalorados, envolvendo personalidades notáveis, incluindo especialistas e celebridades como Elon Musk. No vídeo de hoje, exploraremos por que o pouso na Lua permanece um assunto tão polêmico e intrigante até os dias atuais. Além disso, daremos uma atenção especial à visão de Elon Musk sobre este evento histórico. Musk, conhecido por suas opiniões francas e insights inovadores, comentou sobre a veracidade do pouso lunar. Investigaremos qual é a sua posição a respeito da possibilidade do governo americano ter ou não mentido sobre esse feito. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto mergulhamos fundo na análise de Elon Musk, buscando compreender o erro que ele acredita que muitos não perceberam sobre a missão lunar. Este episódio promete ser revelador e cheio de descobertas surpreendentes. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Desde as memórias mais antigas da humanidade, sempre houve um fascínio profundo pela exploração do imenso cosmos que se estende além das fronteiras terrestres. Nesse contexto de curiosidade e desejo de descoberta, qual destino poderia ser mais apropriado e simbólico para iniciar essa jornada de exploração espacial senão a Lua? Os planos para colocar os pés na Lua pela primeira vez começaram há muito tempo, em 1960. Inicialmente, o objetivo era enviar um time de 3 homens para orbitar a Lua, e não para aterrissar nela. Foi durante o famoso discurso do então presidente americano John Kennedy, em 1962, que o sonho de aterrissar um homem na Lua antes de 1970 se cristalizou no coração dos americanos. E o sonho de Kennedy se tornou realidade quando o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, deu seus primeiros passos no satélite natural, em 1969. Mas alcançar esse feito, precisou de muito trabalho e sacrifícios. O governo tinha que recrutar as mentes mais brilhantes e os melhores especialistas para trabalhar no projeto, e muitos recursos financeiros foram gastos para isso. Mas mesmo assim, a primeira missão não chegou nem perto de ser um sucesso. A missão Apollo 1 foi a primeira tentativa da NASA de levar astronautas para visitar a Lua. Ela contou com os astronautas Virgil Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Infelizmente, os 3 homens perderam suas vidas quando um incêndio se alastrou no módulo de comando da nave, destruindo tudo. A missão fracassou. A NASA teve que realizar uma série de investigações sobre o incidente e teve que repensar completamente o módulo de comando. Finalmente, ficou decidido que seria melhor adicionar outro veículo de lançamento que levaria a carga principal, o módulo lunar. As missões seguintes, da Apollo 4 até 9, foram testes da nova nave espacial e adicionaram mais recursos. Nenhuma missão foi chamada de Apollo 2 ou 3. Isso é porque as missões anteriores pareciam mais repetições da Apollo 1, mas sem nenhuma tripulação a bordo. Por isso, a NASA decidiu deixá-las fora da sequência. A Apollo 10 foi um grande marco nessa jornada. Foi a 4ª missão espacial tripulada do programa Apollo. E dessa vez, os astronautas conseguiram circular a Lua e voltar com sucesso sem nenhum acidente. A missão Apollo 10 preparou o terreno para a Apollo 11. A única diferença é que os astronautas não planejavam aterrissar na Lua. Naquele momento, os cientistas tinham estudado e aprendido tanto sobre a Lua que conseguiam prever como a superfície e as condições climáticas seriam. E eles replicaram esse cenário para treinar os astronautas antes de enviá-los para lá. Telescópios, sondas espaciais e satélites já tinham nos dado uma grande quantidade de conhecimento sobre a Lua. Mas tudo isso não era nada comparado com a aterrissagem e a coleta de amostras. Essas missões de testes da Apollo ajudaram a NASA a entender o que seria necessário para levar pessoas até a Lua e fazer a viagem de volta. E então,
Quando os dois homens, Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, pisaram na Lua, isso marcou um momento inesquecível na história, que foi celebrado pelo mundo inteiro. O grande sucesso da Apollo 11 inspirou a NASA a lançar mais missões para a Lua e também inspirou outros líderes mundiais a fazerem suas próprias tentativas de pousos lunares. As fotos e vídeos destes astronautas nas missões do programa Apollo já viralizaram há muito tempo e nunca deixam de atrair interesse. No entanto, desde a primeira missão, certos fenômenos inexplicáveis e teorias da conspiração vêm surgindo, além de várias informações vazadas por informantes internos. Uma dessas muitas conspirações é de que o pouso na Lua foi encenado e, na verdade, nunca aconteceu. Por tão estranho que isso possa parecer, há muitas evidências que apoiam essa ideia. Por exemplo, se você observar a maioria dos vídeos da NASA mostrando astronautas na Lua, você vai perceber que não há estrelas no céu. Podemos concordar que as estrelas são inseparáveis do espaço, certo? Você pode vê-las em quase todas as imagens de sondas espaciais e imagens de telescópio da NASA, mas por algum motivo não vemos estrelas em fotos e vídeos da missão Apollo. Se podemos ver estrelas aqui da Terra, elas não deveriam ser ainda mais visíveis de lá? No entanto, a NASA desmentiu essa afirmação com uma explicação razoável. Segundo a NASA, as estrelas parecem ausentes nas imagens lunares por causa das condições de iluminação e da câmera usada naquela época. Além disso, a luz do Sol fez as estrelas parecerem menos brilhantes ou invisíveis. Outra coisa que os teóricos da conspiração destacam é a falta de uma cratera de impacto na Lua, que indicaria o local onde a nave da Apollo pousou. A NASA desmistificou facilmente essa afirmação também, dizendo que a camada de poeira que cobre a superfície da Lua absorveu o impacto da nave, e por isso não havia uma cratera visível. Fazem mais de 50 anos desde que Armstrong e Aldrin pisaram pela primeira vez na Lua, mas ainda assim, suas pegadas continuam muito visíveis no solo lunar. Além disso, outras evidências que eles mantiveram no local foram confirmadas nos dias atuais. Isso, é claro, fortalece a afirmação de Elon Musk, de que o governo dos Estados Unidos realmente pousou na Lua, e que as pessoas que defendem teorias da conspiração estão cometendo um engano. 6 missões da Apollo vieram após a Apollo 11. A missão Apollo final foi a Apollo 17. No entanto, alguns acreditam que essa não foi a última. Existem boatos de que a NASA continuou enviando pessoas para a Lua em missões Apollo secretas, chegando até a Apollo 20. Alguns desses boatos chegam a atestar que a agência pode ter encontrado vida alienígena na Lua. Enquanto a NASA nega essas afirmações, elas só contribuem com a teoria do falso pouso lunar. A Apollo 17, última missão oficial da Apollo, foi em 1972. Desde então, a NASA não fez outra missão até a Lua, e isso pode fazer você se perguntar o porquê. Fazem mais de 5 décadas desde o pouso na Lua, e várias mudanças ocorreram no local do primeiro pouso lunar. Por exemplo, a bandeira americana fincada na Lua se degradou muito, mesmo tendo sido feita de um material especial para resistir às condições lunares. Além disso, os itens que foram deixados lá pelos primeiros astronautas já foram cobertos pela fina poeira lunar. Esse ocultamento faz com que seja difícil identificar o real local de pouso quando a Lua é observada através de telescópios e sondas espaciais. Então, dada essa situação, seria natural para a NASA lançar outra missão Apollo para substituir esses itens por outros mais novos ou realizar novos estudos da Lua. Isso levou os teóricos da conspiração a fazer a pergunta: por que a NASA agora acha difícil chegar até a Lua? De fato, nós avançamos muito em tecnologia desde os anos 60, então a NASA deveria já ter o que precisa para pousar o máximo de pessoas possível. Então por que não? Bem, os especialistas da NASA explicam que é por essa mesma razão que a agência não está planejando nenhuma missão lunar. A tecnologia agora é tão boa que podemos observar a Lua perfeitamente com nossas sondas espaciais e telescópios, como o James Webb. Se isso é possível, por que gastar milhões de dólares para enviar pessoas para a Lua? Cientistas da NASA e outras agências espaciais estão mais preocupados em aprender sobre outros planetas e outras partes do nosso cosmos, e é nisso que os recursos atuais estão sendo concentrados. Além disso, as missões da Apollo trouxeram uma quantidade considerável de dados, e é seguro dizer que os cientistas já aprenderam tudo o que precisavam saber sobre a Lua, a partir das amostras e dados que Neil Armstrong e seus colegas trouxeram de lá. Por exemplo, as rochas lunares que vieram com a Apollo 11 foram úteis para entender melhor a composição da Lua.
De fato, essas amostras eram tão valiosas que foram vendidas por $50 mil a grama no mercado ilegal. Outro motivo óbvio pelo qual o pouso lunar não pode ser uma farsa é que o evento foi transmitido ao vivo. Não só nos Estados Unidos, mas outras nações também assistiram com atenção à transmissão. A tecnologia naquela época não era tão sofisticada quanto agora, então a câmera da Apollo só podia produzir vídeo em preto e branco, no antigo formato SSTV, a apenas 10 frames por segundo. Essas gravações de vídeo foram transmitidas de volta à base da NASA, mas enviá-las diretamente para as redes de transmissão de TV era impossível. Primeiro, o formato de gravação não era compatível, e segundo, os vídeos eram de qualidade muito baixa. A NASA precisava melhorar os vídeos e fotos da missão Apollo antes de liberá-las ao público. No entanto, as transmissões de rádio foram feitas quase imediatamente, graças a um bom número de radiotelescópios que cobriram o evento. Alguns desses telescópios incluem a Estação de Monitoramento de Goldstone, na Califórnia, a Estação de Monitoramento de Honeysuckle Creek e o Observatório Parkes, na Austrália. Justamente como esses sinais de transmissão eram capturados por radiotelescópios nos Estados Unidos, eles também foram capturados por equipamentos semelhantes em outras nações do mundo. É por isso que Elon Musk acredita que os russos monitoraram e rastrearam o pouso lunar. Eles estavam curiosos, assim como o resto do mundo. Musk também apontou que os russos chegaram até mesmo a parabenizar o governo dos Estados Unidos pelo feito notável. Então não há como isso tudo ter sido uma farsa. Além disso, desde a última missão Apollo em 1972, outras nações lançaram suas próprias missões lunares. Países como China, Japão e Rússia viajaram para a Lua e voltaram. E como dissemos antes, evidências do primeiro pouso lunar ainda estão na Lua, como a bandeira e a placa dos Estados Unidos. Se a primeira missão fosse uma farsa, então essas outras nações, que pousaram astronautas na Lua com sucesso, teriam rapidamente se pronunciado a respeito. Talvez eles teriam anunciado que não havia bandeira alguma na Lua, ou que não haviam pegadas, mas nenhuma dessas nações se pronunciou sobre, provando ainda mais a que o evento realmente aconteceu. Este é um ponto que Elon Musk enfatizou durante uma entrevista, quando foi perguntado sobre o que ele pensa do pouso na Lua de 1969. Na opinião de Elon Musk, o pouso lunar de 69 foi muito importante e necessário para toda a humanidade, e não há dúvida de que ele realmente aconteceu. Elon Musk acredita que os Estados Unidos visitaram a Lua várias vezes e que, se fosse tudo uma farsa, o governo russo teria exposto a verdade há muito tempo. Como você sabe, os Estados Unidos e a Rússia têm sido rivais desde a Guerra Fria, tanto que essa rivalidade e luta pela supremacia continuou depois da guerra, na corrida espacial. Em 1959, o programa espacial soviético tentou um lançamento lunar com o Lunar 2, mas não conseguiu acertar a trajetória e a missão falhou em janeiro daquele mesmo ano. No entanto, em setembro de 1959, eles pousaram na Lua com sucesso. Então os russos foram os primeiros a pousar um veículo humano na Lua, e é muito provável que foi isso que impulsionou os Estados Unidos a investir todos os seus recursos nas missões da Apollo. Os Estados Unidos, então, ganharam a corrida para pousar com segurança uma nave tripulada na Lua e andar pela superfície lunar. Mas alguns especialistas ainda não acreditam que tudo isso seja prova suficiente. Essas pessoas suspeitam que uma agenda política maior pode estar em jogo. Desde que as missões Apollo tiveram sucesso nos Estados Unidos, o programa espacial soviético já fez cerca de 23 missões bem-sucedidas para a Lua, e ninguém, nem mesmo um informante interno, chegou a acusar o governo dos Estados Unidos ou a negar ter visto as bandeiras e a placa deixadas na Lua pelos americanos. Certamente, se há algum país que gostaria de expor uma farsa como essa, seria a Rússia. No entanto, há muitos informantes dentro da NASA, e algumas das fotos e documentos vazados por esse grupo de pessoas podem ser bem convincentes para o público geral, tornando-se argumentos fortes. Por exemplo, temos a questão da bandeira ondulante. Não há vento na atmosfera da Lua, mas se olharmos com atenção, é possível ver que as bandeiras que os astronautas fincaram parecem estar ondulando. A NASA revelou que as bandeiras parecem estar ondulando por causa das vibrações no interior da Lua e pela forma como elas estavam sendo manuseadas. Outro dos argumentos mais fortes que os teóricos da conspiração usam para embasar essa teoria é a sombra dos astronautas e o jeito como eles se movem. As sombras nas imagens lunares lançadas pela NASA não ficam paralelas ou apontam na mesma direção. Com certeza, se a luz do Sol batesse na Lua,
as sombras deveriam estar apontando na mesma direção. Essas sombras fora da posição esperada fizeram algumas pessoas sugerirem que as fotos são falsas e foram feitas em um estúdio ou um local secreto com várias fontes de iluminação diferentes. Ainda que esse mistério das sombras possa parecer muito convincente para os teóricos da conspiração, ele não justifica totalmente que essas fotos sejam falsas. Tudo poderia ser explicado pela perspectiva limitada dos espectadores, que fica restrita ao quadro das imagens. Além disso, as câmeras usadas para as missões lunares não eram nada como as câmeras modernas, que podem capturar detalhes bastante precisos do fundo das fotos. A NASA teve que trabalhar as imagens para deixá-las mais claras e apreciáveis para o público. Então há uma chance de que as falhas sejam causadas pelas câmeras ou pelos editores. Além disso, não há como as fotos serem feitas em estúdios, porque o tipo de iluminação de estúdio disponível na época teria resultado em uma foto completamente diferente. Mas mesmo se as fotos forem legítimas, há controvérsia sobre os vídeos também. Especialistas notaram que a física parece mudar de um vídeo para outro. Em alguns vídeos, os astronautas aparecem caminhando lentamente, mas em outros eles parecem estar quicando como se estivessem em uma cama elástica. Para piorar as coisas, houve um momento em que a NASA foi flagrada tentando passar algumas fotos de treinamento como se fossem o evento verdadeiro. Antes da NASA enviar Neil Armstrong e Buzz Aldrin para a Lua, eles foram treinados para usar equipamentos científicos e câmeras. Na ocasião, tiveram sessões de teste e simulações sobre como tirar fotos no ambiente lunar. Acontece que, anos depois, em 2006, a NASA perdeu algumas das gravações oficiais do primeiro pouso lunar, e alguns funcionários da agência afirmaram que a NASA tentou preencher as lacunas com clipes de treinamento. Alguns especialistas em vídeo conseguiram perceber que certos vídeos diferem de outros, lançados anteriormente. Esse erro da NASA fez muitos acreditarem na teoria da Lua artificial. Essa teoria diz que a Lua é uma estrutura artificial. Algumas versões extremas até propõem que a Lua foi plantada por uma raça alienígena para monitorar a humanidade. Essa teoria, é claro, não faz tanto sentido, porque até agora os astronautas já coletaram bastante dados e amostras que revelaram a composição da Lua, sua idade e como ela se formou. Caso você esteja se perguntando por que há tantas teorias da conspiração por aí sobre o pouso lunar da NASA, é tudo graças ao livro Nós Nunca Fomos à Lua, publicado em 1976 por Bill Kaysing. Por causa do tema controverso, foi um sucesso instantâneo. A maioria das teorias de conspiração que discutimos até agora foram primeiramente mencionadas neste livro. Mas o fato surpreendente é que este autor não é um cientista, engenheiro ou especialista em qualquer coisa relacionada à ciência. Na verdade, antes deste lançamento, seus livros focavam somente em culinária e agricultura. Mas Bill Kaysing estava muito confiante na teoria que propôs em seu livro e foi até defendê-la em rede nacional. Muitos americanos acreditam nessa história até hoje, principalmente porque naquela época as pessoas não tinham muita confiança no governo devido a vários problemas políticos. Mas mesmo com alguns fatos suspeitos e certos pontos desconectados nas missões de exploração lunar da NASA, temos evidências fortes de que o pouso na Lua realmente aconteceu. E o mundo ainda pode testemunhar uma nova caminhada na Lua ainda mais incrível do que as missões Apollo, como revelou o CEO da SpaceX, Elon Musk, ao fazer algumas revelações bastante impressionantes. Elon Musk revelou que, em breve, nós vamos à Lua de novo, mas a missão será muito maior desta vez do que apenas uma caminhada e coleta de amostras. Ele disse ainda que sua empresa, a SpaceX, tem um contrato com o governo para levar astronautas à Lua de novo. Como todos sabemos, Elon Musk acredita muito na possibilidade de vivermos no espaço, e a SpaceX está totalmente dedicada a fazer esse sonho virar realidade. É por isso que a agência espacial está tão envolvida na exploração de Marte e em estabelecer uma base no planeta vermelho que possa hospedar seres humanos. A missão da SpaceX planeja construir essa base em Marte e transportar humanos gradualmente para lá, antes que alguma pandemia ou desastre natural destrua nosso planeta. Caso você esteja se perguntando como vamos chegar até Marte, a SpaceX tem alguns dos mais avançados foguetes e naves espaciais do mundo, e o transporte de humanos nem será um problema quando o momento chegar. No entanto, durante um podcast recente, Elon Musk afirmou que a SpaceX vai primeiro enviar astronautas para a Lua antes de enviar humanos a Marte.
Ele explicou que a SpaceX está trabalhando em uma supernave para transporte de cargas muito pesadas. Esta nave espacial pode transportar 100 toneladas de carga e pode até mesmo ser usada para construir uma base lunar. Nas palavras de Elon Musk, nós podemos ir muito além do que foi feito com o programa Apollo, em que eles tinham apenas um pequeno módulo de pouso. Elon Musk acredita que a primeira missão bem-sucedida da Apollo foi uma exceção, um evento na história humana que aconteceu muito antes do que deveria. Ele comentou que a tecnologia e habilidade que os Estados Unidos usaram para tornar aquela missão um sucesso estava muito à frente do seu tempo. Para ele, deveria ter sido impossível ver humanos caminhando na Lua em 1969, mas o governo dos Estados Unidos decidiu que aquilo precisava acontecer e fez todo o possível para garantir que acontecesse. Segundo Elon Musk, um evento como esse é como viajar até o futuro e trazer tecnologia para o presente. Não é o ritmo natural do desenvolvimento tecnológico. Desta vez, Elon Musk acredita que a missão lunar deve ser grande e a sua empresa é a que deve realizar essa missão. Suas últimas palavras durante o podcast foram: "Eu acho que devemos construir uma cidade na Lua e em Marte." Agora queremos saber a sua opinião. Você acha que o pouso na Lua foi encenação ou os humanos realmente pisaram na Lua? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.